do agravamento do custo de vida. Diga-se de passagem que a situação, portanto, ou seja, o poder de compra do cidadão está cada vez mais distante daquilo que é, portanto, a disponibilidade financeira. Por isso que nós fomos dando sugestões, por exemplo, ao governo, como uma das primeiras medidas seria efetivamente a questão, portanto, ligada à redução do IVA, que é para dar o poder de compra de poucos recursos que cada moçambicano dispõe. E com isso estaríamos naturalmente a concorrer bastante para minimizar o impacto das manifestações no país. É verdade que essas manifestações começaram depois do processo eleitoral, mas depois parece que as pessoas foram naturalmente percebendo-se que para além de reivindicação daquilo que falava-se de verdade eleitoral, então neste momento as pessoas acabam olhando a manifestação como elemento crucial para exigir aquilo que são as suas vontades. Mas com relação ao custo de vida, eu não me oponho a isto. É verdade que a vida está muito alta, está muito cara, e esses moçambicanos precisam naturalmente de encontrar uma alternativa, e a alternativa a esta altura, a breve trecho, seria naturalmente reduzir aquilo que seria a taxa de IVA, que é para permitir que o pouco dinheiro que os moçambicanos conseguem tenham a capacidade de aquisição no mínimo da cesta básica, ou se preferir de produtos da primeira necessidade. Outro elemento fundamental, na minha opinião, para colocar em pausa ou minimizar essa situação das manifestações permanentes que o país está a registrar, seria efetivamente que o governo desencadear mecanismos de conversação junto ao Venâncio Mondlane. Não estamos a dizer que conversar com o Venâncio Mondlane estaríamos a acabar com as manifestações, mas sim estaríamos a minimizar, tendo em conta que em parte as pessoas misturam as reivindicações. Alguns vão à rua por descontentamento dos preços, outros vão à rua porque efetivamente querem receber uma mensagem do próprio seu líder, que é o Venâncio Mondlane, junto à mesa de diálogo, que é para permitir que, eu não tenho dúvidas de que se um dia o Venâncio Mondlane pega o microfone ou vai fazer live apelando que os moçambicanos se acalmem, pautem com a postura de boa convivência social, naturalmente essas manifestações podem reduzir. Acha que o Venâncio Mondlane tem esse poder de fazer isto? Se prestar atenção, se ele tem o poder de convocar as manifestações e as pessoas aderem, por que não pode ter a mesma capacidade de apelar calma e suspensão das manifestações? Eu acho que tem essa capacidade, até prova em contrário. As pessoas não podem conotá-lo como alguém que se vendeu, alguém que já foi corrompido, porque há quem diz que há quem dizia que Venâncio Mondlane está a usar o povo, mas há quem dizer que não, nós estamos a usar Venâncio Mondlane. Nós estaremos diante de dois cenários aqui onde o povo diz que não. Esse senhor não pode nos comandar, nós aqui estamos aqui à frente, as exigências são nossas. Ele já comeu e vai querer que nós calemos a boca. Não é essa a possibilidade? Não, bom, eu não sei, mas a verdade que tenho a esta altura, ainda que não seja absoluta, é de que pela primeira vez em Moçambique manifestou-se a dimensão industrial na sequência das convocações feitas pelo Venâncio Mondlane. É a partir desse prisma que eu acho fundamental que o Venâncio Mondlane voltasse a apelar a calma aos moçambicanos. Se o presidente já fizer isto acalmar, é possível que as pessoas acalmem? Bom, até neste momento nós podemos formular hipóteses para todos os efeitos. Pode ser o presidente Chapo, pode ser o próprio Venâncio Mondlane. Cada um deles tem a sua importância diante deste povo, mas o mais importante nessa altura, na minha opinião, temos que usar, portanto, essas duas saídas. A primeira, quer dizer, juntar-se, ou seja, solicitar o Venâncio para a mesa de diálogo, que é para efetivamente transmitir esse espírito daqueles que se acham representados por Venâncio Mondlane e, através dele, apelar à calma e às boas práticas de convivência social por parte desses manifestantes. Por um lado, redução da taxa do IVA. Então, essas duas medidas, na minha opinião, seriam cruciais para garantir a estabilidade social e política. Aliás, se prestar atenção, o próprio plano de gestão do país dos primeiros 100 dias de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, nesse caso do governo todo, tem a ver com, ou seja, o primeiro elemento do plano dos 100 dias tem a
ver efetivamente com a estabilidade social e política. Quando se fala de estabilidade social e política, é efetivamente na sequência das manifestações que o país está a viver. E não temos como, até essa altura, até prova em contrário, alcançarmos esta boa convivência, alcançarmos a estabilidade social e política, se não envolver o Venâncio Mondlane no diálogo. Está provado de que essas manifestações começam pelos apelos do Venâncio Mondlane. E a essa altura, na minha opinião, ele tem grande legitimidade na limitação, ou seja, no apelo à compreensão da situação que o país atualmente atravessa. Porque essa situação que neste momento estamos a viver é de veras preocupante, por simples fato. Veja que os cidadãos se dirigem aos estabelecimentos de venda e isso gera preços ligeiramente baixos ou reduzidos ou mais acessíveis. Mas esquecem essas pessoas de que o dono desse estabelecimento de venda, para adquirir os produtos que hoje estão à exposição, adquiriu esses produtos com preços, portanto, altíssimos, e aplicou uma taxa de lucro. E hoje nós estamos a pedir para que este comerciante reduza drasticamente o preço do produto, esquecendo-se que também estaremos a prejudicar o próprio comerciante, estaremos a prejudicar o dono do estabelecimento do ponto de vista da dinâmica econômica. E esta pessoa, no dia seguinte, pode vender tudo, mas depois não terá capacidade de comprar para revender. Então, para isso não acontecer, para isso não continuar, é importante que se aposte nessas duas medidas. Sentar com o Venâncio Mondlane e depois reduzir a taxa de IVA para permitir que os moçambicanos voltem à estabilidade social e política no país. Olhando nessa vertente, eu até questionaria aqui o governo. Nós vimos, não é a primeira vez que temos manifestações no país, porém na governação anterior nós vimos uma ação, interlocutores, representantes do governo, pese embora eram contestações relacionadas com resultados, os interlocutores eram pessoas ligadas com as áreas da defesa. Estamos a falar do ministro do Interior, ministro da Defesa, comandante-geral. São esses que apareciam, davam as caras a exortarem as pessoas para não aderirem essas manifestações. E hoje o contexto é outro. Entre aspas, não é meramente resultados eleitorais, é custo de vida, que se baixa o preço de alguns produtos. Qual deve ser o interlocutor válido do governo se o governo pautar por não interagir com o Venâncio Mondlane? Como o governo deve interagir com o povo? Bom, eu acho que com relação ao custo de vida, que tem sido objeto de reivindicação ou manifestações nos últimos dias, o governo tem grande expressão nisto. A expressão única que o governo pode ter é efetivamente reduzir a taxa de IVA. Assim estará naturalmente a apelar... Essa deve ser a linguagem, reduzir. Algo concreto. Mas nada, tem que reduzir a taxa de IVA sobre os produtos da primeira necessidade. Quando isso acontecer, significa que o pouco dinheiro que o moçambicano tem, terá capacidade de aquisição da cesta básica, e daí, se o motivo é custo de vida, uma vez reduzido portanto, o IVA, teremos praticamente manifestações minimizadas. Não teremos de realizar o Estado se reduzirmos o IVA? Olha, o Estado, do ponto de vista de conceito, não existe senão o povo. Então o povo é este, o dono do Estado é o povo. Então se o dono do próprio Estado diz que não está a conseguir ter a cesta básica mercê de alta, portanto, taxa de aquisição de cesta básica. Então, na minha opinião, não haverá efetivamente qualquer tipo de contrariedade do ponto de vista de gestão. É verdade que o governo em si vai se ressentir da redução da taxa de IVA, mas é isso, governação é isso. Governação não é tudo sucesso. Existem momentos de oscilação e se esta oscilação representa grande resposta para a vida, portanto, social e econômica dos moçambicanos, vale a pena. Acha que essas manifestações põem em causa, prejudicam aquele que é o plano de governação do presidente Chapo por meio 100 dias? Afirmativo, não há dúvidas, porque as manifestações, por um lado, porque culminam com bloqueio de vias de acesso, com isso paralisa aquilo que seria a circulação, portanto, de pessoas e bens, e alguns bens refletem diretamente naquilo que é a economia do país. Não há dúvidas de que vai efetivamente ter grande impacto negativo na governação dos primeiros 100 dias do seu excelência presidente Daniel Francisco Chapo. Para que isso não ocorra, nós já apresentamos aqui as propostas de solução desta problemática. Há quem aponta os estadistas como pessoas respeitadas, como pessoas emblemáticas, pessoas que a sua voz
muda tudo. Acha que se usarmos aqui o ex-presidente Guebuza, presidente Chissano, a mamã Graça Machel, para interagir com o povo, ter um contato com o povo, pode ser virtualmente, isto pode, em algum momento, minimizar o atual cenário que estamos a ver no país? Olha, eu acho que nós, em Moçambique, devemos passar a praticar mais ações concretas que têm reflexo direto na vida dos moçambicanos do que propriamente o verbo. O verbo do Armando Guebuza, ainda mesmo o próprio, como posso dizer, o Joaquim Chissano, nesse caso o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, o antigo presidente Armando Guebuza, Graça Machel, são pessoas muito respeitadas no país, mas se só falam e esta comunicação verbal não tem reflexo direto na vida social e econômica dos moçambicanos, não terá impacto nenhum. Não terá nenhum impacto? Não terá impacto nenhum se esta comunicação limitar-se exclusivamente em apelos para os moçambicanos e se não, ou seja, se esta comunicação não refletir naquilo que é a vida social e econômica dos moçambicanos. Se os antigos presidentes, nomeadamente Armando Guebuza e Joaquim Chissano, aparecerem em público a apelar ao governo para reduzir a taxa de IVA, por exemplo, nós estamos a assistir bastante na redução da taxa de IVA, é porque quando se reduz a taxa de IVA, resulta diretamente no impacto da vida do... O IVA é o grande problema aqui. Afirmativo, porque quando reduz o IVA, por exemplo, significa que o pouco dinheiro que o Maçango consegue terá capacidade de comprar o mínimo para viver durante 30 dias. Estamos a falar da cesta básica. Então, com o IVA agravado, não é possível isso acontecer. Não se reflete no salário como tal. Isso não se trata de salário mínimo como tal, que é pouco. Não se trata do salário que as pessoas recebem. É o IVA o grande problema. O grande problema é o IVA. O IVA está muito alto, são 16%. E não é brincadeira de 6%. E quanto que se ganha em Moçambique, do ponto de vista de salário mínimo, quer na função pública, quer na função privada? É insignificante para conseguir, portanto, adquirir produtos para a necessidade e alimentar-se durante 30 dias. E não só, se prestarem atenção, para além da própria cesta básica, os jovens hoje também reclamam pelo alto preço dos produtos de construção, como o caso do cimento, outros materiais necessários para a construção. É verdade que qualquer governação que se preza a refletir no desenvolvimento de uma nação deve ter foco na juventude, porque a juventude é a maioria em todas as nações, isso está provado, e sendo a maioria em todas as nações, como governo precisa naturalmente desenhar políticas públicas que vão em consonância, em conformidade, ou seja, nós, para começar, temos uma vantagem de sermos um país democrático. E o país democrático, a democracia não termina apenas na urna, quando alguém vai votar. A democracia, ela prevalece durante toda a governação, em que a maioria é que deve decidir. Não só por intermédio do parlamento, mas também através das apresentações esporádicas que a sociedade vai trazendo à superfície. Então, é fundamental que o governo não olhe apenas, não faça gestão do país olhando pelos três poderes que a legislação dispõe ou oferece, mas também tem que estar atento para ouvir o que a juventude precisa, o que a nossa mãe que vende nos mercados informais precisa. Então esta tem que ser a agenda de governação. Assim estaremos naturalmente a ter uma governação democrática, uma governação inclusiva, e está provado de que as sociedades inclusivas são as mais justas. Por que as pessoas não manifestaram no governo de News? Porque se olharmos para o IVA, estava a 17, depois anunciou aquelas medidas de incentivo que baixou para estes 16. Mas quando era 17, ninguém manifestou como tal, como estamos a ver hoje. O que é que mudou de ontem estou a falar na época do governo do News, do presidente News, e hoje na governação do presidente Chapa? O que é que mudou? O que é que leva as pessoas a agirem de como estão a agir hoje, atualmente, comparativamente com o ontem? Certo, muito simples. Eu julgo que esta é uma questão muito inteligente que estás a colocar. Perceba uma coisa. As pessoas no pretérito não é porque não deveriam manifestar. Mas eu percebo, esta é a minha opinião, percebo que a juventude fundamentalmente foi despertando sobre o uso do direito à manifestação decorrente dos processos eleitorais. Ou seja, se preferir, nós podemos dizer o seguinte: quando se prestar atenção, durante todos os processos eleitorais, desde as primeiras até essa parte, as eleições
que registraram mais manifestações foram essas últimas, de 9 de outubro último. Nesse contexto, significa que, por um lado, as pessoas foram aprendendo de que, afinal de contas, ao abrigo da Constituição da República existe o direito à manifestação e a manifestação pode ser apresentada em qualquer momento em que alguém se apresentar, portanto, diferente daquilo que são as políticas públicas. Então, eu acho que estas manifestações que estão a ocorrer de forma cíclica têm a ver com o despertar que a juventude teve, tem a ver com o despertar que as nossas mães tiveram ao longo do processo eleitoral. Me parece que o próprio processo de manifestações depois de eleições não só concebeu o conceito de manifestações para os moçambicanos, mas também despertou que, afinal de contas, é possível reivindicar os direitos a partir de manifestações. A única coisa que nós avaliamos negativamente das manifestações são as destruções. Tirando isto, na minha opinião, porque é constitucional, os moçambicanos têm todo este direito. O povo aprendeu com as manifestações que é possível exigir os meus direitos baseando nas manifestações. Mesmo com baleamentos, mesmo com detenções, o povo aprendeu isto. Afirmativo. Não há dúvidas quanto a isso. O povo aprendeu que é possível reivindicar os direitos mediante a manifestação pública, mediante, portanto, a reivindicação, e até o povo moçambicano tem a ousadia de propor os preços. Então, uma questão que jamais tinha se visto no país. Por isso que é fundamental que o governo olhe para aquilo que são os sinais emitidos pela juventude, pelas nossas mamanas, para que a governação realmente reflita neste grupo-alvo. Não existe aqui qualquer tipo de agenda que possa efetivamente contrariar aquilo que são as atenções, que são as exigências atuais da juventude. Ainda bem que o plano de governação dos 100 dias, logo no número 1, aparece ali a estabilidade social e política. Atenção! Nós, quando falamos de estabilidade social e política, primeiro temos que olhar quem é a pessoa que lidera esses movimentos, que convocou, portanto, esses movimentos. Então, existe uma pessoa. Esta pessoa chama-se Venâncio Mondlane. Nós não devemos continuar, por exemplo, a ignorar esta figura, tendo em conta a vital importância que tem para com as manifestações. E se nós queremos estabilidade, temos que chamar essa figura à mesa, conversar com o Lutero Simango, com o Sufo Momade, com o próprio Forquilha, com o Salomão Muxanga. Não é nada isso. Essas pessoas. Não é nada falar com esses líderes aqui. Não move massa Forquilha, não move massa Lutero Simango, o Sufo Momade, não são líderes de partidos. Absolutamente nenhuma massa essa gente move. Eu vou trazer os dados, Massango. O primeiro dado que eu vou trazer como evidência é que, desde que começou o diálogo com essas 4 personalidades, o que muda neste país? O que mudou? Do ponto de vista do objeto deste diálogo. Porque o diálogo tem um objeto. Okay. E o que mudou o objeto do diálogo depois de convidar essas 4 pessoas para a mesa? Aí não se começou a colher os frutos. Já se conversou muitas vezes e nada muda. Nada mudou até essa altura. Então, não há dúvidas. Se adiciona Venâncio Mondlane nesta mesa e, efetivamente, muita coisa pode alterar. Adicionando o Mondlane, subtraindo os 4, funciona? Eu posso dizer o seguinte. Se é para resolver esse problema de convulsão social, nem precisa os outros. Só os dois, presidente Chapo, Venâncio Mondlane, sentaram os dois, em 2 horas, o problema está resolvido no país. Mas que tipo de conversa podem ter o presidente Chapo e Venâncio Mondlane que pode trazer solução? O que pode acordar os dois senhores? Eu acho que o que os dois devem acordar é a vida dos moçambicanos. Todos eles devem discutir como o centro e única agenda a vida dos moçambicanos, a estabilidade social e econômica, a vida efetivamente econômica dos moçambicanos. Esta que é a agenda que os dois devem portanto, conversar e ultrapassar. Agora, o Sufo Momade, Forquilha, o Lutero, o Salomão Muxanga, esses para mim podem ir à mesa de diálogo para ir aplaudir o presidente Chapo e Venâncio Mondlane. Não é porque não são importantes, tem a sua importância, mas do ponto de vista de relevância não tem essa altura, não tem. Porque se eles fossem tão relevantes, então, neste momento nós não estaríamos a lamentar a situação que o país está a atravessar. Acha que alguns membros do Podemos vão à manifestação, mesmo se o seu líder quiser, alguns membros da Renamo também têm aderido a esse processo sem a orientação do seu líder? Olha, Massango,
Neste país, até prova em contrário, não tem nenhum partido da oposição. Não há nenhum partido da oposição. Não existe. Eu vou trazer elementos. Vamos para a Renamo. Muitos problemas. O SUF está toda hora nos tribunais a ser intimado por guerrilheiros, ou são membros séniores, ou júniores. Toda hora estão nos tribunais. 2. Lutero Simango. Há semanas na Beira convocou-se conferência de imprensa. Porque o Lutero Simango estava a participar do diálogo sem consentimento dos seus colegas. Uma desorganização total. O Podemos, a primeira vez que pisa na Assembleia da República, já chama outros de ratos, etc. Quer dizer, não há absolutamente nada, não há nada. Então, se nós continuarmos a ignorar este sinal, praticamente, eu acho que o país tem que começar a aprender uma coisa. Não correr atrás de prejuízos. É preciso tomar medidas preventivas. A convulsão social, como que podemos resolver? Nós estamos toda hora a sugerir, senta com o Venâncio Mondlane e resolve isso, acaba. Senta com o Venâncio Mondlane e resolve esse problema de uma só vez e sai do barulho. Acha que um cargo, uma Mercedes para Venâncio Mondlane acaba isto? Eu acho que o mais importante para o Venâncio Mondlane não devem ser cargos, benefícios sociais. Nós estamos a apelar à solicitação do Venâncio Mondlane na mesa de diálogo justamente porque ele é acreditado por um grupo social. E este grupo social, fundamentalmente, é que lidera as manifestações. Porque ele tem uma voz ativa. É uma voz ativa, naturalmente. Convencendo o Venâncio Mondlane, podemos dizer que houvesse uma fasquia significativa do povo também. Não há dúvidas, porque há parte de moçambicanos que obedece ao Venâncio Mondlane, que ouve o Venâncio Mondlane. E geralmente, esta parte de moçambicanos que ouve e obedece ao Venâncio Mondlane é esta que está na rua, é esta que está nas manifestações. As manifestações, do ponto de vista legal, nós não temos problema por elas, mas temos que analisar o que motiva essa manifestação. Ainda que a manifestação seja legal no país, se nós criarmos condições de vida que não permitam uma única manifestação, uma única motivação para a manifestação, melhor ainda. Mas o que ocorre, para além das próprias manifestações como simples de reivindicação, há efetivamente outras consequências que têm a ver com bloqueio de vias de acesso. Há estudantes ontem, por exemplo, que vivem na Matola, não conseguiram ir à escola, não conseguiram, portanto, ir trabalhar alguns funcionários, justamente porque as vias de acesso estavam bloqueadas. Mas nós temos como resolver essa problemática. Vamos juntar o dono do problema, que é o Venâncio Mondlane, e saímos deste problema. O cabeça que é Venâncio Mondlane? Olha, não há dúvidas, é só prestar atenção. Quando as pessoas vão à manifestação, quando recebem a imprensa, o que dizem as pessoas? Como tem sido o posicionamento dessas pessoas? Entretanto, é fundamental que a gente pare de correr atrás do prejuízo. Temos que começar a adotar mecanismos de tomar, portanto, medidas de prevenção do que efetivamente de correção. Então, nós temos essa oportunidade antes que seja tarde. Ninguém está interessado, por exemplo, a ver o país paralisado, a ver o país, portanto, desorganizado, eu diria assim. Seria desorganizado, sim, por exemplo, quando um grupo de cidadãos, depende da corda, imprime uma vinheta, diz que o cimento passa para 300, esquecendo-se de que o dono deste cimento, ou seja, o dono dessa loja, foi adquirir cimento a 500 meticais, a 400 meticais, e nós queremos cobrar a 300 meticais. Como que fica essa situação? Então, nós temos como evitar esse tipo de situações, temos como corrigir essa problemática. Então, incansavelmente, nós gostaríamos de mais uma vez apelar à Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, para que rapidamente inclua o Venâncio Mondlane no diálogo, para que o país volte à estabilidade social e política no país. A questão que se tem é calar, doutor Sozinho. Acreditamos, na FLIM nós temos professores doutores, temos mestrados, temos pessoas inteligentes, temos antropólogos, temos pessoas que conhecem Moçambique. E estamos aqui a trazer esta sua visão de falar com o Venâncio Mondlane, queremos acreditar que a FLIM há quem, se calhar, pensou nessa vertente. O não interagir, até que é o nosso conhecimento, a não interação de Venâncio Mondlane com o presidente Chapo, salvo às vezes que ele já me dizia que há um amigo em comum entre ambos. Mas esse amigo em comum, ainda não estamos a ver o efeito, porque estamos aqui a ver manifestações, não estamos a ver o efeito desta interação com esse amigo em comum. Então, isso nos leva aqui a concluir que a interação não está a ser saudável. A não interação
ou não está saudável, a que se deve no seu ponto de vista? Será que a Frelimo não quer interagir com o Venâncio Mondlane? Será que Daniel Chapo não quer interagir com o Venâncio Mondlane? Se não quer, por que não quer? Se está a interagir, por que não está a surtir efeito? Bom, eu acho que a essa altura, nós o que podemos fazer é apresentar propostas para o presidente, apresentar sugestões para a resolução deste problema. Conforme sabe que essa altura o problema, ou seja, a resolução deste problema não cabe ao Partido Frelimo como formação política. Não cabe a Frelimo? Não, cabe ao governo. Cabe ao governo que está a administrar o país. A Frelimo é um partido que se consubstancia com outras formações políticas. Não existe um partido mais importante que o outro dentro dessa sociedade. A semelhança disso, não existem moçambicanos mais importantes em relação aos outros. Assim, o nosso apelo vai para o governo. O governo é que deve efetivamente sentar, receber, acolher e filtrar as propostas de solução que estão a receber para este problema que o país... O líder do governo é o Daniel Chapo. O líder do governo é o Daniel Chapo. Naturalmente, o chefe do governo em Moçambique é o presidente Daniel Francisco Chapo. Então, o nosso apelo vai para o presidente da República, como chefe do governo, para que faça, naturalmente, uma avaliação sobre o país que está a dirigir, se vale a pena continuar assim ou vale a pena irmos à solução. Se sentar com aqueles 4 líderes dos partidos políticos não há resposta até esta altura, do ponto de vista de resposta positiva, então por que não vamos experimentar chamar o Venâncio à mesa e discutirmos Moçambique? Deve perceber, independente de pensamentos diferentes, o Venâncio Mondlane moçambicano é igual a todos os outros. Não existe aqui, conforme eu dizia há pouco, mais moçambicano que o outro. Todos nós somos iguais perante a lei. Então ninguém deve ser ignorado aqui. Vamos fazer uma governação modelo, uma governação efetivamente que dá resposta imediata aos problemas que o país atravessa. E para o efeito temos que valorizar a opinião de todos e também respeitar as diferenças neste contexto. Acha que Chapo tem vontade de conversar com o Venâncio Mondlane, assumindo que Venâncio Mondlane, como dizíamos, é quem está se calhar diretamente ou indiretamente por trás das manifestações, tem vontade de resolver as manifestações, terminar com as manifestações, há esta vontade? E, no seu ponto de vista, será que existem pessoas por trás do presidente Chapo que não têm a vontade de ver a resolução deste problema, que diretamente ou indiretamente as manifestações não lhes incomoda lá muito? Bom, não há dúvida de que o presidente Chapo está interessado em resolver o problema. Trago elemento para isso, que é o primeiro ponto de governação dos 100 dias, fala de estabilidade social e política. Este ponto este pilar foi efetivamente alinhado no plano de 100 dias, tendo em conta a situação política que o país atravessa. Entretanto, para essa estabilidade social e política, nós estamos a apresentar sugestões ao presidente, que é de conversar com o Venâncio Mondlane em primazia. Se existe por detrás do presidente Chapo pessoas que não querem estabilidade política e social, esta informação eu não sei, não tenho qualquer dado com relação a isso, mas ainda que tivesse pessoas ou uma pessoa, portanto, que não quer estabilidade social e política no país, eu acho que o presidente Chapo tem maturidade suficiente para se distanciar de qualquer tipo de elemento estranho. Tem autonomia de se impor o presidente Chapo no país? Tem autonomia de se impor em detrimento de qualquer tipo de qualquer força que existe no país? Tem autonomia de se impor? Afirmativo. Se prestar atenção, o presidente Chapo é o chefe do governo, é o número 1 moçambicano, de acordo com a lei. Ele representa Moçambique e os moçambicanos no plano interno e internacional. Então, essas qualidades todas, essas competências todas, aliás, é o mais alto magistrado da nação, é o comandante-chefe, quer dizer, tem todo o poder de se impor e colocar o país a funcionar sem efetivamente ouvir qualquer tipo de apelos, de assessorias danosas, porque também tens que perceber que no país nós temos assessorias danosas e também temos assessorias construtivas. Então, cabe ao chefe fazer uma ceifa para ver quais são as assessorias que deve acolher em função da qualidade e impacto dessas assessorias. Não são todas as assessorias, são fantásticas, são, portanto, de boa fé. Existem também assessorias de boa fé. Há pessoas
numa altura que nós estamos a pensar em desenvolver Moçambique, há quem também está a pensar ao contrário, de não desenvolver Moçambique. Então, o chefe tem que ter essa capacidade de avaliar aquilo que recebe como apelo, como assessoria. Mesmo última questão, que futuro reserva-se a Moçambique caso as manifestações continuem durante estes 100 dias, ou durante este processo, esses 3 meses que temos assim aqui, a quando a governação do Presidente Chabo? Que futuro podemos ter que Moçambique, os moçambicanos, passa a repetição, poderão vivenciar, poderão usufruir, poderão sentir na pele? Olha, se as manifestações continuarem como estão e correndo o risco de intensificar, portanto, vai efetivamente fragmentar o tecido social e Moçambique será péssima nação. Não há dúvidas quanto a isso. Será péssima nação. E nós temos tudo para evitar que Moçambique seja péssima nação. Será uma péssima nação? Não há dúvidas. Que país nós vamos esperar com essas manifestações, por exemplo? Teremos problemas econômicos? É possível? Teremos problemas de índole econômica, social. Quer dizer, só até neste momento, se prestar atenção, Moçambique está numa situação bastante preocupante. Por quê? As próprias manifestações violentas destruíram infraestruturas, destruíram, portanto, instituições. Há muita gente desempregada a esta altura. Há muita gente que não consegue trazer comida à mesa. Há muita gente que não tem, portanto, única refeição por dia. Então, se continuar assim, se não houver um plano de mitigação, não há dúvidas que essa será a péssima nação. E nós temos a oportunidade de corrigir quanto cedo possível e evitarmos, naturalmente, entrarmos na onda de colapso na gestão e funcionamento da nação moçambicana. Considerações finais. Em jeito de considerações finais, nós gostaríamos de apelar, portanto, a todos os moçambicanos para cada um reflita e trabalhe para desenvolver Moçambique. Cada um, onde estiver, no seu posto de trabalho, na academia, portanto, projete Moçambique. Conte com todos os moçambicanos. Queremos também apelar para que a mesa de diálogo rapidamente sugira a presença de Venâncio Mondlane para garantir a estabilidade social e política. Queremos apelar ao governo para que crie mecanismos de redução do IVA para permitir que os moçambicanos consigam adquirir a cesta básica com o pouco que conseguem, portanto, ganhar. Queremos também apelar às instituições de defesa e segurança para que garantam a segurança no país, a segurança de pessoas e seus bens. Queremos igualmente apelar para que todas as pessoas que estão viradas, portanto, no desenvolvimento do país não cansem,